Eu comecei com as audiências logo que foram sugeridas pelas nossas normativas do CNJ e do TST, bem como do nosso regional, ali no início de maio. E continuei fazendo, hoje estou fazendo audiências que já totalizam 107 audiências de todos os tipos, instruções, audiências de conciliação, tão somente, audiências iniciais, remanejamento e reorganização de acordos, e aproveito sempre para chamar a atenção das partes e convidá-las para as audiências com um duplo objetivo. Se não atingirmos a conciliação, entendo que é um momento importante para que o judiciário dê aquele tratamento adequado ao conflito, entenda o que está sendo colocado e trate da justiça social no caso concreto. Portanto, a minha ideia é, primeiramente, conciliar, mas, em segundo lugar, também reorganizar o processo com relação às partes e procuradores para que digam que tipo de prova podemos produzir, se está adequado produzir em período de pandemia ou se preferem aguardar, se podemos adiantar ou fazer alguma negociação processual, do tipo aproveitar depoimentos já transcritos em outras atas, aproveitar perícias, etc. Das audiências que eu já marquei para prosseguimento, para ouvir as testemunhas de uma forma telepresencial, são poucas, porque eu entendo que o juiz, apesar de existir ali no artigo 6º do Código de Processo Civil o princípio da cooperação, ele deve fazer tudo com a máxima sintonia e com a máxima participação e anuência das partes, para que a gente não tenha depois um processo nulo ou um processo que venha a ser contraproducente. Portanto, são poucas as audiências que eu já redesignei para ouvir as testemunhas. Os procuradores e as partes têm sido bastante simpáticos com a ideia, até porque eu acho que hoje eu comentava com um advogado que a gente está fazendo uma experiência e as pessoas estão tentando entender o momento, estão se familiarizando com as tecnologias, com o Google Meet. Por óbvio, ainda existe o medo da instrução, mas eu também colocava hoje para um advogado: doutor, tudo bem, a testemunha poderá ser instruída, temos todos os perigos de não ter uma prova muito idônea, ou não ter uma prova idônea, mas esse perigo também existe presencialmente, e é o risco do processo. Então, nós temos o risco do processo que continua existindo, mas talvez ele seja um risco menor do que termos, por exemplo, insistirmos numa atividade presencial que ainda talvez não seja o momento e arriscarmos a nossa própria saúde, a nossa vida, ou, enfim, termos atitudes que não são condizentes com o momento atual de calamidade pública. Então, acho que é importante a gente testar todos os limites e tentar ultrapassar os limites justamente da tecnologia para que a gente possa passar por esse momento de forma positiva, né? Então, a minha experiência, de modo geral, ela é positiva. Eu diria que eu não concilio em todos os casos, aliás, eu diria que a minha conciliação se dá em torno de 45% dos casos, mas a própria forma de resolver o processo para depois já é importante, já considero um grande avanço, que as duas partes consigam entrar, que consigam se falar e que se possa discutir como o judiciário pode dar uma resposta efetiva para esse momento.